Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês agora a versão Pro, tá, do robô All-in e quais são as diferenças dessa versão para as outras duas versões desse robô, tá? Primeiro ponto, né? Estão disponíveis todos os setups nas três versões? Sim, todos os setups estão disponíveis nas três, tá? Os 10 setups estão disponíveis nas três versões. Entretanto, você pode operar apenas um por vez, apenas na V1, né? E na Pro. A V2, lembre-se, ele opera todos de uma vez, né? Quando ele identifica uma oportunidade, ele entra, tá? Eu posso combinar setups, ou seja, eu quero usar o 9.1 com o 9.2, só esses dois. Sim, na versão Pro você pode. Na V1 e na V2 não. Eu posso definir o limite de ganho e perda por trade? Na V1 e na V2 sim. Na Pro não. Na Pro você só pode definir o limite de ganho e perda diário, né? Na V1 e na V2 tem limite de perda e ganho diário, né? E por trade. Na Pro é só diário, tá? Não tem por trade. Ah, mas qual que é o meu limite de perda por trade? É o seu stop loss da operação, tá? Então ele vai seguir o setup, ok? Os dois aqui também seguem o setup, né? Só que se você colocar um limite de perda menor do que o que está no teu stop loss, por exemplo, ele vai sair no teu limite de perda financeiro. Não muda praticamente nada, tá? É permitido mais de um robô ao mesmo tempo ativo? Mais de um que eu digo, mais de um robô all-in, tá? Não pode usar ele com outro robô, não. Mais de um robô all-in. É permitido? Na V1 não, na V2 não, na Pro é permitido, tá? Você pode usar um robô no índice e um no dólar, tá? Já se você for usar a V1, você só pode usar ou no índice ou no dólar. Na V2 é a mesma coisa, ou no índice ou no dólar, tá? Então, na Pro você consegue. E quanto aos parâmetros, né? O que seriam os parâmetros? Stop loss, take profit, stop móvel, né? Na V2 ele é travado, ou seja, todo trade, independente do que aconteça, ele sempre vai entrar com stop loss de 200 pontos no índice e 6 no dólar, por exemplo, né? Já na V1 e na Pro, ele vai analisar o setup. Então, com base no setup, ele vai dizer, opa, eu vou entrar com esse stop loss, não, vou entrar com esse, com base no setup, tá? Certo. E qual é a maior diferença entre o V1 e o Pro nas análises de setup, tá? É a seguinte, não só entre o V1 e o Pro, né, mas o V1, V2 e o Pro. O V1, você arrasta para o gráfico e ele vai determinar qual é o melhor stop loss, take profit, com base no histórico de 2020. Então, ele já tem um stop loss, um take profit ideal para aquele setup, com base no backtest de melhor resultado de 2020, tá? Então, ele é automático, vai pôr ali o stop loss, take profit. Ele, você pode colocar em qualquer tempo gráfico. Ele sempre vai respeitar o tempo gráfico que é o melhor para aquele setup. É isso que ele faz, tá? Na V1. Já na V2, se você colocar no tempo gráfico de 2 minutos, o robô vai analisar os setups em 2 minutos. Se colocar no de 10, ele vai analisar os setups no de 10, né? Porém, o stop loss, take profit vai ser sempre travado. Então, stop loss de 200 no índice e de 6 no dólar, ok? Já na Pro, na versão Pro, é o seguinte. Você pode colocar ele em qualquer tempo gráfico. Então, coloquei ele no tempo gráfico de 1 minuto. Ele vai operar com base no tempo gráfico de 1 minuto. Tá? Vai analisar o setup, igual a V2, vai analisar o setup, tal, tudo com base no tempo de 1 minuto. Porém, o stop loss, o take profit dele, não é travado igual a V2, de 200 no índice, 6 no dólar. Não. Ele identifica qual é o melhor stop loss para aquele qual é o stop loss daquele setup no tempo gráfico que você colocou, né? E ele vai usar o stop loss do setup, entendeu? Então ele vai desconsiderar backtest e tudo mais. Ele vai olhar o setup em si, tá? Dessa forma, você pode utilizar ele em qualquer tempo gráfico. Ele vai analisar aquele tempo gráfico e vai entrar naquele tempo gráfico para você, setando o stop loss ideal, stop imóvel, take profit, tudo ideal com base no tempo gráfico que você definiu. Então, o V1 você define o setup, né, o horário que você quer operar, limite de perda e ganho diário e por trade. Na V2 você define o horário, quantidade de contratos, limite de ganho e perda diário e por trade, né? Não define o setup, porque ele vai entrar em todos, né?
Já a versão Pro é um pouco diferente. Você define o número mágico, então cada robô, tá? Então vamos supor, eu vou rodar um robô no dólar ou no índice. O do dólar você pode colocar número 1, o do índice número 2, tá? Se ambos estiverem com o mesmo número, vai dar problema. Cada um tem que ter um número. Esse é o primeiro ponto. Beleza, você define quantos contratos, teu limite de perda diário, limite de ganho diário, tá? Que está stop loss diário, né? Limite de ganho diário. Aqui embaixo o horário que você começa a disparar ordens e você para, né? E aqui você vai definir qual setup que você quer utilizar. Então, ó, eu posso ligar ou desligar vários setups, ó. Eu posso utilizar mesclado, né? O setup que eu quiser. Essa é a diferença, tá? Da versão Pro. Então, o setup é o mesmo, né? Ele vai entrar igual, porém com aquelas condições que eu mostrei, e é assim que você configura, tá? A versão Pro. Um detalhe muito importante que eu não mencionei, né? Por que é importante, né, essa questão aqui, ó? Posso definir limite de ganho e perda por trade. Na V1 e na V2 você consegue fazer operações de scalp, né? Porque ele não vai seguir rigorosamente o setup, né? Porque você pode encerrá-lo antes do trade, né? De encostar no seu take profit, né? O stop loss ali e tal. Porque você pode definir financeiro, né? Limite de perda financeiro. Já na Pro, não tem como fazer scalp, né? Porque, a não ser que você coloque um tempo gráfico de 1 minuto. É óbvio que as operações serão mais curtas, né? Tempo gráfico mais curto. De todo modo, você não consegue fazer aquelas operações muito curtas. Não, ele vai seguir sempre o setup, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês a diferença entre as configurações e espero que gostem. Sucesso, bons trades e bons negócios.